Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, sou médico psiquiatra e hoje a gente vai conversar sobre TDAH. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. TDAH ou hiperatividade é um quadro que se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você veja, esse é o acrônimo TDAH. Portanto, veja que esse acrônimo se refere a um quadro clínico onde existem duas grandes características. De um lado a desatenção, de outro lado a hiperatividade. Então, de alguma maneira, a gente vem à nossa cabeça, principalmente aquela criança. A criança hiperativa, que não para quieto, aquele menino que fica o tempo todo testando a paciência do ambiente, que na sala de aula não para quieto, que não consegue prestar atenção, está sempre no mundo da lua. Então são diversas características que unidas podem fazer parte desse quadro que a gente chama de TDAH. Mas o importante é que a gente tenha em mente o seguinte, que o TDAH tem como consequência mais clara, mais evidente, mais, vamos dizer, mensurável, na realidade, a consequência da dificuldade de aprendizado. Então, é uma criança que, de fato, tira notas baixas, de fato, muitas vezes tem reprovações e, eventualmente, não consegue passar de ano de acordo com a gravidade desse quadro. Esse é o sinal mais característico, mais específico, que, vamos dizer, daquela marca que é difícil discutir na presença de outros fenômenos que existe ali de fato TDAH. Mas existem, claro, casos onde nós não vamos enxergar ou não vamos ter a dificuldade escolar propriamente dita. E isso acontece por diversos motivos. Por exemplo, porque até algum tempo atrás as escolas brasileiras simplesmente não reprovavam. Não era possível, reprovar. Então a gente não pode esperar exatamente para fazer o diagnóstico que a criança necessariamente tenha uma reprovação. Mas, claro, apesar de não haver reprovação, tem que haver ali evidências de dificuldade realmente de aprendizado, naquela capacidade acadêmica, vamos dizer assim. Mas eu estou me referindo muito à criança, porque de fato o diagnóstico ele começa ali por volta dos 7, 8 anos de idade, mas apesar de ser o momento ideal de haver o diagnóstico, não é uma doença que se restringe apenas a pessoas dessa idade. Ela de fato começa, sua clínica começa a ser mais exuberante, mais evidente por volta dos 7, 8 anos de idade, mas a tendência do TDAH é que ela ou termine ou ela se resolva ali na fase da adolescência ou ela se cronifique de alguma maneira. Portanto, eu preciso falar de algumas outras características do TDAH que não é exatamente esses descritos no próprio acrônimo, que é desatenção e hiperatividade. Quais são essas outras características? Seriam, por exemplo, a criança muito desorganizada, que não consegue chegar na hora, aquela criança em que você está falando com ela e ela fala sim, 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 aí daqui a pouco eu peço alguma coisa para ela, ela sai, volta e eu pergunto, e aí, fez o que eu pedi? Ela, não, o que você pediu? Quer dizer, dá uma impressão que é um desinteresse, uma criança que não está se importando ou irresponsável, na verdade ela não conseguiu nem focar, nem prestar atenção e, portanto, gravar, interpretar a mensagem que estava sendo dita. Comentei, então, muitas vezes existe impulsividade, explosividade, né? Uma criança que muitas vezes desafia regras, então na escola acaba havendo muita chamada dos pais para se referir a um comportamento problemático ou de dificuldade quanto a respeito às regras, né? Dentre tantas outras coisas. Então, essa é só uma introdução, um pouco para a gente compreender e conhecer alguns detalhes do TDAH, tá bom? Agradeço a presença, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.